Se você passou as últimas semanas congelado, em coma ou simplesmente não deu a mínima para todo esse fuzuê entre Rússia e Ucrânia, mas agora que a gasolina tá cara quer saber o porquê, esse vídeo é para você. Então senta aí que eu vou te explicar tudo em 5 minutos. Essa história começou bem antes de 2022, na verdade bem antes de eu e você nascer. Toda essa treta que tá rolando agora tem a ver com o fim da Segunda Guerra Mundial e o que aconteceu na sequência. Com o fim da Segunda Guerra, o mundo ficou dividido em dois, o oeste capitalista e o leste comunista. Aí começa uma disputa ideológica entre capitalismo e socialismo, liderado de um lado pelos Estados Unidos e do outro pela União Soviética. Assim começou a Guerra Fria. Era a Guerra Fria porque não declararam guerra oficialmente um com o outro, muito pelo medo das bombas atômicas. Ao invés deles se matarem, eles iam disputando outras coisas, como quem chegava no espaço primeiro, depois na Lua, Jogos Olímpicos, além de um monte de outras guerras por procuração, como são chamadas, como a da Coreia e do Vietnã, onde cada nação apoiou um lado. Em 89, a Guerra Fria acabou com a derrubada do Muro de Berlim e em 91 a União Soviética ruiu. A Rússia então virou brevemente uma democracia, perdeu seu status de potência e perdeu território, muito território. E é aí que as coisas se conectam. O Putin hoje tem quase 70 anos, ele nasceu em 52 durante a Guerra Fria e viveu nela por quase 40 anos. Como membro da KGB, não se sabe ao certo qual era a função dele. Alguns dizem que ele era um espião, outros que ele era chefe dos espiões ou até responsável por auxiliar grupos terroristas com armas e inteligência. Segundo ele, a queda da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século. Com o fim da União Soviética, a Rússia passou a ser controlada por oligarcas. O presidente Boris Yeltsin era pouco respeitado e cedeu ainda mais poder a eles para se manter por lá. Putin começou sua carreira política como vice-prefeito de São Petersburgo, sua cidade natal. Como um bom criminoso, se associou aos oligarcas e seus antigos camaradas de KGB, além, claro, dos criminosos da região. Seus esforços garantiram o cargo de primeiro-ministro em 99, que logo o tornaria presidente com a renúncia de Boris Yeltsin. Em 2000 ele foi oficialmente eleito e está no poder desde então. Putin foi um cara que viveu na guerra toda a sua vida. Chantagear, torturar e matar são coisas comuns e justificáveis para obter aquilo que ele quer, especialmente se for em nome da sua nação. Quando a União Soviética foi desmanchada, ele não viu a perda desses territórios como só uma perda para a Rússia, mas uma perda para os seus compatriotas, uma perda para os povos soviéticos, para as forças e vontades do Ocidente, além da perda de grandes indústrias como energia, mineração, comunicação e outros. Esse é o caso com a Ucrânia. Para o Putin, eles são uma nação. E por mais que a Ucrânia seja um país independente hoje, nem sempre foi assim. Durante os séculos XVIII e XIX, a Ucrânia fazia parte do Império Russo. Ela foi se tornar brevemente independente em 1917, mas em 1922 já foi anexada à União Soviética como uma das primeiras repúblicas. Com a queda da União Soviética em 91, essas repúblicas foram declarando independência, além de vários países europeus que tinham governos comunistas controlados pela União Soviética, que também derrubaram os governos e seguiram independentes. Mas o Putin nunca aceitou isso. Ele aparentemente quis reconstruir o que a Rússia um dia já foi, com a União Soviética em seu auge, mas a possibilidade de retomar a Ucrânia vinha ficando cada vez mais remota. Em 2014, protestos massivos tiraram o ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych. Ele era o parceiro de Putin que havia se recusado a fazer acordos comerciais com a Europa. No mesmo ano, Putin invadiu e anexou a Crimeia à Rússia. Meses depois, Petro Poroshenko foi eleito presidente na promessa de reduzir a corrupção, mas os críticos apontam que ele não conseguiu implementar nem mesmo reformas modestas. E aí entra o atual presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que não é um político de carreira, mas sim um ator e comediante. Em 2015, ele estreou no papel principal da série de televisão Servant of the People, ou Servo do Povo. Na série, ele faz o papel de um professor de história que viraliza na internet após criticar a corrupção do governo e acaba virando presidente do país. Em 2019, ele cria um partido com o mesmo nome da série, se candidata a presidente e ganha as eleições. Sem o controle russo sobre a Ucrânia, o país toma outro rumo e, ao que tudo indica, iria entrar para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN é uma aliança de cooperação militar criada em 1955 pelos países pró-capitalismo com o objetivo de se protegerem contra ataques de outros países. Em resposta a isso, a União Soviética criou o Tratado de Varsóvia no mesmo ano, assinado na Polônia, com outras 7 repúblicas socialistas.
Mas o Tratado de Varsóvia acabou junto com a União Soviética, enquanto a OTAN continuou expandindo, e é exatamente isso o porquê do Putin estar invadindo a Ucrânia agora. Se a Ucrânia entrasse para a OTAN, seu plano de reconquistar o território perdido ficaria ainda mais difícil, e pior ainda, colocaria tropas da OTAN nas divisas com a Rússia. Desde 2021, mais e mais tropas já vinham se formando próximo à fronteira com a Ucrânia, mas Putin negava qualquer intenção de invadir. Até que há algumas semanas ele fez suas demandas, e uma das principais era que a OTAN parasse de expandir e que movesse suas fronteiras militares de volta onde estavam em 1997, longe da Rússia. As forças do Oeste recusaram e, ao invés disso, reforçaram as fronteiras. Então, em 24 de fevereiro, Putin oficialmente invade a Ucrânia. Até o momento foram milhares de mortos, cidades invadidas, protestos ao redor do mundo e governos de diversos países condenando os atos de Vladimir Putin e ajudando a Ucrânia. Mas mesmo assim, todos estão tomando ações com cautela. A Rússia possui o maior poderio nuclear do mundo, e a maneira como o Oeste está tentando controlar isso é com sanções econômicas, ao invés de matar a iniciativa com tiros e bombas, matando de fome e sede.